Com certeza. E ainda falando sobre o Boletim Focus, né, você citou em relação à guerra, que isso compromete ali para os investidores, né, a terem o norte, mas não se sabe ainda até quando vai, né, a guerra por tempo, A greve. Desculpa, a greve, né, a guerra também é por tempo indeterminado, mas a greve também é por tempo indeterminado. Quanto isso pode comprometer? A gente sabe que geralmente, né, no final do ano não é exatamente o resultado que se mostra no Boletim Focus, mas acaba sendo o norte, né, para os investidores. O quanto isso pode comprometer? Na minha visão, pouco. Pouco por quê? Porque existem outras ferramentas que dão mais ou menos a mesma informação que o relatório Focus dá. Então, por exemplo, no caso de juros, a gente pode ver curva de juros dos títulos públicos, por exemplo, que é divulgado pela Ambima, lá que é onde eu sei não tem greve, né? E que dá uma informação muito similar para o DI futuro. Projeção de inflação. A própria Ambima também dá inflação implícita nos títulos públicos que são indexados à inflação. O DI futuro também dá um pouco dessa informação. O dólar futuro negociado no segmento BMF dá um pouco dessa informação. Então, todas essas coisas, quer dizer, quando a gente fala assim de mercados futuros, a gente fala de curva de juros de títulos públicos, a gente fala de relatório Focus, a verdade é que essas três informações, elas são muito parecidas, porque elas refletem, e aí a gente volta um pouco para aquilo que a gente estava falando anteriormente, expectativas do mercado. A expectativa do mercado, ela aparece de forma meio igual em todo lugar. Então, assim, é óbvio que é ruim não ter o relatório Focus para alguns, isso deixa alguns um pouco meio às cegas, assim, mas a mesma informação, ou pelo menos uma informação muito parecida, e eu diria que o suficiente, talvez, para tomar as principais decisões aí de investimento ou de trade, elas estão presentes em outros lugares. Tá? Então, assim, concretamente falando, eu não vejo um grande impacto. O que pode acontecer, aí a gente volta um pouco para o que estava falando do dólar, né? Quer dizer, muita gente, quando tem um resultado negativo das suas operações, convenientemente vai buscar um culpado, tá? Então vai dizer assim, porque o relatório Focus e a gente quebrou nossas pernas, aquelas questões que a gente ouve, mas eu aqui do meu lado, muito modestamente, eu truco, né? Massaro, eu queria falar com você também em relação um pouquinho sobre a influência da guerra no mercado, né? A gente já sabe que a Rússia possui uma economia mais concentrada na produção de bens estratégicos, gás, petróleo, grãos, fertilizantes, enfim. E a gente viu que todas essas sanções acabaram impactando, né? Exatamente, principalmente também a Europa, que depende mais diretamente aí do próprio gás natural e do petróleo. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação a esse assunto. Afinal, a gente já está completando aí 40 dias, né, dessa guerra. Sim. Como disse a Isa, aí também agora há pouco não tem prazo ainda, né? A gente não vê aí um prazo para terminar. E os impactos disso tudo, né? Caso realmente esse conflito se estenda por mais tempo. Como regra geral, a guerra tem sido benéfica para o Brasil, exceto pela inflação. Né? Então tem a questão da inflação motivada pelos combustíveis, isso nos afeta de forma direta, e a inflação já vinha nos afetando. Mas, assim, de uma forma geral, para os mercados, etc., a guerra tem se revelado benéfica, né? Tristemente até, né? Quer dizer, fica até uma situação um pouco desconfortável, assim, de a gente estar se beneficiando de uma situação trágica, né? Mas o que eu gosto de chamar a atenção é assim, um dos motivos pelos quais o Brasil pode ainda se beneficiar mais disso é que, assim, existem grandes similaridades entre Rússia e Brasil, né? E a Rússia agora é um país meio que foi cancelado, ele está meio excluído aí da economia mundial, né? Então, muita coisa, muito recurso que poderia anteriormente estar destinado para a Rússia, para uma série de coisas, eventualmente pode sobrar no mercado e acabar sobrando um pouco para nós. Eu gosto de fazer uma analogia, fazer um exercício mental, né? Em que eu digo assim, que se um extraterrestre chegasse agora no planeta Terra e ele pegasse um manual do planeta Terra explicando os países, como é que é, etc., ele ia ter a percepção de que Rússia e o Brasil eram países muito parecidos, né? Um no hemisfério norte e outro no hemisfério sul, porque tem muitas características similares. Então, assim, são países de dimensões continentais, são países grandes, são países de população relativamente pequena, né, em relação ao seu tamanho,
são países fortemente baseados em commodities, são países corruptos até o último fio de cabelo, né? E são tão iguais que os PIBs são idênticos, né? Os dois países têm um PIB de 1,4 trilhões. Tudo bem que a Rússia agora com as sanções tem previsões aí de que o PIB deve cair na faixa de 10% a 15%, né? Então o Brasil vai ficar com um PIB maior do que a Rússia. Mas são economias muito similares de tamanho. A diferença assim, é que a Rússia é fria, o povo lá talvez seja um pouco mais humorado e eles têm armas nucleares assim até o pescoço, né? Mas exceto por isso, assim, são duas economias, países grandes baseados em commodities, né? Então, para um investidor estrangeiro que muitas vezes olhava para a Rússia, né, pode ser que olhe para o Brasil, né, por conta dessas similaridades. Então, de fato, né, essa percepção de que o Brasil se beneficia da guerra, novamente, exceto pela inflação pelos combustíveis, ela é real, né? Nosso mercado de commodities, né, quer dizer, tem mostrado bastante força, aquela questão relativa, né, de enxergar, quer dizer, quando outros países assim emergentes começam a ser mal vistos, aquele que não é tão mal visto começa a parecer bem visto, né, que é o caso do Brasil. Então pega os BRICS, por exemplo, né, que até agora não se posicionaram muito claramente, né, Índia e China, assim, às vezes acenando de forma meio amistosa para a Rússia, e o Brasil está aqui, né, quer dizer, tudo... esqueçam neste momento o presidente, tá? Vamos separar bem o que é governo do que é Estado. Governo pode falar o que quiser, mas o Estado brasileiro, por exemplo, se posicionou de forma contrária à guerra, né? Quer dizer, deu aí, né, o seu posicionamento de que não apoia. Então, tudo isso melhora um pouco as coisas para o lado brasileiro, né? Desdobramentos futuros disso são imprevisíveis, né? Como a guerra está muito longe aí de uma solução, né? A coisa tende a se arrastar, tende a virar meio endêmica, né? Quer dizer, pode até acontecer um cenário assim da Ucrânia virar para a Rússia aquilo que o Afeganistão foi para a União Soviética, né? Inclusive foi um dos fatores que levou a União Soviética ao colapso. Então a gente pode ter desdobramentos de longo prazo aí que são desconhecidos, né? Mas neste momento, pelo menos, parece assim que o Brasil não vai sofrer grandes impactos diretos disso aí.